O Código de Processo Civil de 2015, nosso Código de Processo Civil atual, quebrou alguns paradigmas e alterou alguns conceitos. E com isso forçou para que nós tivéssemos uma mudança de visão sobre o processo e sobre alguns conceitos e pontos cruciais. Nós estamos diante de um código novo, não de uma reforma do antigo. O espírito deste código é outro, completamente diferente do antigo. E alguns pontos que antes nós tomávamos como verdade absoluta precisam ser revistos. Se perguntarmos, por exemplo, quem é o destinatário da prova, certamente muitos irão responder, sem nem pestanejar, que é o juiz. Mas será que é mesmo? Será que com a visão atual do processo é isso mesmo? Se nós observarmos, por exemplo, o disposto no inciso 3º do artigo 381 do Código de Processo Civil, é bem provável que o entendimento mude. Olha só o que diz o referido dispositivo. Artigo 381. A produção antecipada de provas será admitida nos casos em que, e aí vamos para o inciso 3º, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Ora, se o Código prevê um procedimento específico para a produção de prova com escopo de evitar o ajuizamento de uma ação, por evidente que o destinatário da prova, ao menos nesse caso, não é o juiz, mas a própria parte que com aquela prova nas mãos vai decidir se vale a pena ou não provocar a jurisdição. E como é que fica o interesse processual então? Vamos falar sobre isso. Nós costumamos conceituar o interesse processual como a necessidade de provocar a jurisdição pela via adequada para alcançar um bem da vida que de outro modo não seria alcançado. Aqui é que reside um ponto bastante interessante com relação à ação de produção antecipada de provas. O interesse processual não é ganhar uma causa, como a gente está acostumado a ver, ou seja, não é afastar a resistência de alguém sobre um direito que é meu, mas tão somente produzir a prova. Eu preciso da intervenção do judiciário, da intervenção estatal, para produzir essa prova, ou até mesmo para documentar um fato, como nos ensina o parágrafo 5º do artigo 381 do Código de Processo Civil. Se eu vou usar essa prova num processo contencioso ou não, eu é que vou decidir. Eu sou o destinatário dessa prova. Pode ser que eu me convença que, na verdade, eu não tenho prova nenhuma sobre algum fato, e aí desista de entrar com uma ação, ou então busque uma solução consensual para esse conflito. E o que isso tem a ver com a nossa área, com o direito de família e com o direito das sucessões? Eu vou explicar para vocês. O STJ, quando julgou o recurso especial número 2.103.428, decidiu ser cabível a produção antecipada de provas para documentar um fato, ainda que esse fato não possa ser usado imediatamente numa outra ação. Deixa eu explicar para vocês direitinho. Um advogado era considerado por seus filhos partícipe da morte de sua ex-esposa, mãe desses filhos, né? Um dos filhos chegou a postar essa acusação nas redes sociais. Coisa chata, né? O pai, então, propôs uma ação de produção antecipada de provas com o objetivo de documentar esse suposto fato e balizar eventual e futura exclusão da linha sucessória em testamento. Tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entenderam ser incabível a medida por ausência de interesse processual. Eis que se pretenderia discutir herança de pessoa viva e o recorrente não possuiria legitimidade para provar a causa da deserdação, uma vez que a ação declaratória de indignidade caberia ao herdeiro instituído ou a quem a deserdação aproveita, somente após a abertura da sucessão. O acórdão acrescentou ainda que a ação de produção antecipada de provas seria desnecessária, porque não há urgência, não há impossibilidade de produção da prova no curso da futura ação de conhecimento, e inexiste um litígio concreto ou em potencial que a justifique.
Só que o seguinte, o processo foi parar no STJ, que decidiu que, abre aspas, a ação de produção antecipada não depende de a prova ser útil. O STJ, nos autos do recurso especial, entendeu que, aspas, a sentença e o acórdão recorrido concluíram pela inadmissibilidade da ação de justificação com fundamentos que não dizem respeito à mera presença dos requisitos para a documentação do fato, mas sim que estão ligados à admissibilidade e ao mérito de uma eventual e futura ação declaratória de indignidade. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, no entanto, destacou que, aspas, descabe inadmitir a medida requerida, porque se pretenderia discutir herança de pessoa viva, porque o recorrente não possuiria legitimidade para propor uma eventual e futura ação declaratória de indignidade, porque não há urgência, porque não há risco de perecimento da prova ou porque não há litígio concreto ou potencial. Isso porque, repise-se, a ação de produção antecipada de prova, na modalidade de justificação, apenas visa documentar um fato, na hipótese em exame, as ofensas alegadamente desferidas pelo recorrido contra o recorrente. Nessa linha que o STJ considerou violado o disposto no parágrafo 5º do artigo 381 do Código de Processo Civil, confirmando que a ação de produção antecipada de provas ou a denominada ação de justificação não se valora a prova, apenas permite que essa prova seja documentada e, eventualmente, utilizada numa ação futura. E aí eu quero saber de você, o que você achou desse entendimento? Conta para mim.